Boa noite. Daqui a pouquinho já começar o Evangelho. Hoje eu não vou fazer junto com o Instagram, porque está dando problema aqui de conexão. Depois eu posto no Instagram, né, esse nosso Evangelho de hoje. Eu faço sempre, toda vez que a gente vai fazer o Evangelho, falo o que é o Evangelho, né? Então o Evangelho é um momento que eu tiro durante a minha semana, durante alguns minutos, 15 a 20 minutos. Boa noite, Maria. Boa noite, Dona Antônia. Então que eu tiro nessa semana para elevar os meus pensamentos a Deus, a Jesus, refletir como é que foi a semana, planejar essa semana que começa, o que continua, para o que eu quero fazer, como eu quero fazer. E por isso que a gente chama de evangelho terapia, né? Conversar um pouco, refletir um pouco sobre o que está acontecendo na nossa vida nesse período todo. E o evangelho eu sempre uso, né? Alguns livros, o Evangelho segundo o Espiritismo, alguns livros de mensagem, igual Vinha de Luz, Pão Nosso, Minuto de Sabedoria, outros livros, para que a gente faça a nossa preparação de ambiente, que a gente faça a nossa prece no comentário, fluidificamos a água e em seguida o nosso encerramento. Então o Evangelho é 15, 20 minutos, então eu tiro para fazer isso. Então eu posso utilizar outros livros, posso usar a Bíblia, posso usar o Corão, não sei, o livro que eu achar interessante, porque o Evangelho, que na verdade a gente chama de Evangelho, é a Boa Nova, o Evangelho quer dizer revelação, é algo novo que está acontecendo, que vem para nas nossas vidas, né? Então é assim que o Evangelho ele é visto pela gente. E é visto também como uma questão terapêutica, porque é um momento que eu tiro para refletir, para pensar nas coisas que estão acontecendo. Então tudo isso faz parte do Evangelho. Então antes de começar o Evangelho, você vai preparar a água que você vai utilizar para ser fluidificada, vai arrumar uma vasilha, vai colocar água, uma água fresca, ou vai colocar nos copos, para que depois do Evangelho você tome, a sua família tome durante a semana, e essa água vai produzir um tratamento, né, na sua parte física, emocional, de saúde, no sistema imunológico, vai te ajudar bastante. E ao mesmo tempo, quando eu faço o Evangelho, sempre naquele dia, naquele horário, eu vou criando um vínculo, né, espiritual. Naquela hora, naquele momento, os nossos amigos da espiritualidade, eles vão saber que naquela casa, naquele dia, naquele horário, está sendo praticado o Evangelho. E ali eles vêm também nos ajudar a fazer uma limpeza de ambiente, um saneamento do ambiente doméstico. Ele vem nos trazer inspiração, ele vem nos trazer alguma mensagem que seja importante para nós, vem nos acalmar, tranquilizar. Então ele vai fazer todo um trabalho, né, os amigos espirituais, de refazimento. Recolhe também os nossos amigos espirituais que sejam sofredores, que estão ali no nosso lar. Protege contra aqueles que estão querendo alguma coisa negativa com a gente, tem uma má vibração. Então tudo isso é feito durante essa prática do Evangelho. Por isso que o Evangelho tem toda essa característica de refazimento, né? De trazer para a gente momentos de alegria, momentos de bem-aventurança, de paz, para que a gente continue seguindo as nossas atividades. Eu posso fazer o Evangelho sozinho, eu posso fazer o Evangelho com a minha família, eu posso fazer o Evangelho no meu quarto, eu posso fazer na sala, enfim, aonde eu puder fazer. Não tem problema nenhum, o importante é você ter a frequência, né? A frequência do Evangelho, isso tudo vai te ajudar. Hoje eu vou fazer um Evangelho um pouco diferente. Por que um pouco diferente? A gente vai fazer toda a parte de preparação, a gente vai fazer toda a parte das preces e tudo, mas eu vou falar de um tema específico hoje do Evangelho, que é a questão do dia de finados, né? Agora dia 2 de novembro é dia de finados, e é um dia que muitas pessoas aí
tiram para relembrar dos seus entes queridos que retornaram para a pátria espiritual. E nesse ano, especialmente, com tudo isso que está acontecendo, com a quantidade muito grande de desencarnes de pessoas, não só pela Covid, não só pelas consequências dessa pandemia, mas a gente não pode esquecer da quantidade de pessoas que retornam para a espiritualidade através do suicídio, através de acidentes de trânsito, através de infartos, de outros problemas que continuam a acontecer. Então, e as pessoas que aqui continuam, elas sofrem, elas têm as suas dores, tudo isso. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Passar uma mensagem de consolo, né? de aconchego para você que está vivenciando esse período de luto, esse período de perda de entes queridos, para que a gente possa, de uma forma gentil, amorosa, de uma forma espiritual, trazer para vocês uma mensagem positiva de como a gente agir, de como se comportar, de como lidar com esse sentimento, né, que é a passagem das pessoas queridas que chegam ao término de sua existência física. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então hoje vai ser um evangelho um pouquinho mais específico, né? E agora sábado aqui no Grupo Espírita Novos Tempos, que aqui é perto da estação de Itaquá, às 17h30, 18 horas, eu vou fazer uma palestra falando sobre os nossos inimigos da espiritualidade, que é o tema, que é o capítulo 12 do Evangelho. Então eu vou estar sábado à tarde fazendo essa palestra. E é legal porque voltar a fazer palestras, né, para mim, tá fazendo falta, né? Eu tô voltando a fazer isso e está sendo muito bacana. E com o tempo, né, eu espero voltar também a outras atividades presenciais que estão mais distantes, né? E a gente vai aos poucos retomando um pouquinho essas nossas práticas, né, de auxiliar, de ajudar as pessoas através das palestras e da espiritualidade que a gente leva junto com o nosso coração, tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui hoje, é esse o nosso trabalho de auxílio na espiritualidade hoje através do Evangelho, tá bom? Espero que vocês gostem, vocês gostem do tema, que a gente possa trabalhar esse tema de maneira bem legal, bem bacana, para que vocês se sintam fortalecidos, tá bom? Então são 8h58. A outra coisa que a gente tem que entender também, que é a pontualidade, né? O Evangelho precisa ser pontual. Então começar no horário certo, terminar no horário certo, para que a espiritualidade trabalhe o tempo que é necessário aqui, que eles podem trabalhar aqui. E daí para frente, seguir a sua rotina na espiritualidade, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer hoje. Espero que vocês realmente aproveitem, fiquem acolhidos com esse Evangelho. Se você está passando esse momento de dor, de sofrimento, esse Evangelho é hoje para que você se sinta revigorado, se sinta mais próximo a Deus e seguir em frente sempre, tá? Então nós vamos começar nosso Evangelho. Eu vou usar, para fazer a nossa preparação, o livro Vinha de Luz, da coleção Fonte Viva, do Chico Xavier. Eu vou ler a mensagem 111, Sublime Recomendação, tá bom? Então, 9 horas, nós vamos começar pedindo a espiritualidade maior através dos seus trabalhadores espirituais, dos nossos irmãos da espiritualidade, que nos auxiliem nesse momento, nos guiando, nos inspirando nesse Evangelho, um Evangelho hoje diferente, um Evangelho hoje onde vamos relembrar, vamos trazer à tona lembranças de emoções e de sentimentos dos nossos entes queridos que retornaram para a pátria espiritual e emanar até eles vibrações positivas, de amor, de alegria, de felicidade, mesmo nesses momentos, para que isso
os reconforte e auxilie no seu retorno, no seu caminho e na sua melhora, no retorno da paz espiritual. Deus nos abençoe, nos guie e que nossa casa seja um farol da espiritualidade, onde os nossos amigos espíritos possam ver que naquela casa é praticado o Evangelho e possam vir até aqui, nos auxiliar, planejar o seu plano de ação aqui na Terra, de auxílio e de ajuda aos nossos irmãos encarnados. Que assim seja. Então, mensagem 111 do livro Vinha de Luz, do Chico Xavier, coleção Fonte Viva, sublime recomendação. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhes: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grande coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Marcos 5,19. Eminentemente expressiva, a palavra de Jesus ao encaminhando que recupera o equilíbrio ao toque do seu divino amor. Aquele doente que após cura se sentia atormentado de incompreensão, rogava ao Senhor lhe permitisse demorar ao seu lado, para gozar-lhe a sublime companhia. Jesus, porém, não lhe permite e recomenda-lhe procure os seus, para anunciar-lhes os benefícios recebidos. Quantos discípulos copiam a atitude desse doente, que se fazia acompanhar por uma legião de gênios perversos? Olhos abertos à verdade, coração tocado de nova luz. A primeira dificuldade do caminho, pretendem fugir ao mundo, famintos de repouso ao lado do Nazareno, esquecendo-se de que o Mestre trabalha sem cessar. O problema do aprendiz do Cristo não é conquistar feriados celestes, mas de atender seus serviços ativos a que foi convocado, em qualquer lugar, situação, idade e tempo. Se recebeste a luz do Senhor, meu amigo, vai servir ao Mestre, junto aos teus, dos que se prendem à tua caminhada, senão possuis a família direta, possuis a indireta. Se não contas para a sua parentela, tens vizinhos e companheiros, anuncia os benefícios do Salvador, exibindo a própria cura. Quem demonstra a renovação de si mesmo em Cristo, habilita-se a cooperar na renovação espiritual dos outros. Quanto ao bem-estar próprio, será chamado a ele no momento oportuno. Então essa mensagem é interessante porque ela fala que nós temos que dar propaganda, né? Nós devemos comunicar os benefícios que recebemos da espiritualidade, os benefícios que recebemos de Jesus. Não é para receber o benefício, ficar caladinho, vai para casa e não fala nada. Que é essa a questão do Evangelho. Vai ao mundo espalhando o Evangelho. Eu ser testemunho das ações divinas sobre mim, né? Do trabalho do Cristo fez sobre mim, dentro do meu coração, na minha vida, na minha jornada, na minha existência, é entender essa jornada, esses benefícios. Então, é levar, é informar, é falar, é mostrar a transformação que o Evangelho provoca em você. É mostrar, é ser o testemunho vivo do que as palavras do Cristo fizeram ou fazem na sua vida. Não é para ficar quieto, não é para ter vergonha de falar do Evangelho, não é para ter vergonha de falar da sua crença, de como você vê o mundo, mas, sabe, dar um testemunho do trabalho do Cristo. E como ele fala aqui, Jesus, ele não para
Nunca. Ele está sempre trabalhando. Ele está sempre fazendo alguma coisa. Jesus não para. Jesus é um trabalhador eterno da divindade. E nós também precisamos ter essa vivência, esse conhecimento e esse comportamento de não achar que a gente recebe um benefício, acontece alguma coisa boa com a gente e não divide, não compartilha. Ou que achar que a gente vai ficar na espiritualidade sentado, tocando uma harpinha, né, igual nos filmes, nos desenhos. Não, nós vamos trabalhar. Nós desencarnamos, nós voltamos para a espiritualidade e continuamos trabalhando. Trabalhamos aqui e trabalhamos lá. Então, e é justamente nesse gancho que eu quero falar para vocês sobre a questão do dia de finados, esse dia que todos nós aí acabamos participando. É um feriado praticamente mundial. Vários e vários países do mundo, né, comemoram o dia de finados, o dia dos mortos, né? Que é também uma forma de mostrar como o ser humano tem essa intuição da continuidade da vida, da existência eterna, né? De você estar sempre vivenciando, sempre crendo que a tua vida não acaba aqui, que a tua vida tem uma existência cada vez maior e melhor também lá na frente, né? Após a tua... Boa noite, Vilma. Após o seu desencarne, seu desenlace físico. Para nós espíritas, o dia de finados é um dia comum, é um dia normal. Por quê? Porque nós estamos sempre trabalhando, vibrando com a espiritualidade. Sempre que nossos trabalhos de prece, igual por exemplo, nosso trabalho de prece continua, né? Aqui do AEC continua sendo feito. Em vários centros, em vários locais, de domingo a domingo, continuamos orando pelas pessoas, fazendo prece pelas pessoas que precisam, que necessitam, e para aqueles que se foram, que retornaram à parte espiritual. Nós estamos sempre lembrando desses que se foram. Mas a nossa lembrança não é uma lembrança de dor, de sofrimento, porque nós sabemos como muitas vezes essa dor que nós sentimos no coração também machuca os nossos amigos, nossos irmãos, nossos pais que desencarnaram. Porque essa tristeza os afeta na espiritualidade, causa dor. Ele já tem as dores que precisam passar, mas muitas vezes retornam ali e retornam bem. E é difícil talvez você compreender que a dor física, a doença física, tudo que a gente passa aqui é um remédio para o espírito. É aqui nessa vida física, através das dores, das mazelas, dos sofrimentos, que o meu corpo espiritual é revigorado, é fortalecido, é melhorado. Eu preciso passar por isso. Só que a gente tem sempre aquela visão de que a morte é o fim de tudo, é que a morte é o sofrimento eterno, que a morte é uma punição. E não é isso, né? O desencarne, o desenlace, a passagem é o fim de um período para início do outro. Como nós, há um tempo atrás, retornamos à vida física através da maternidade, da nossa mãe que fica grávida durante 9 meses e depois nós nascemos, isso também é um período. Nós estamos na espiritualidade e falamos, vamos voltar para a vida física, material. Somos preparados, isso quando temos conhecimento. Mas muitas vezes, em virtude da nossa evolução, nós encarnamos e desencarnamos sem ter a mínima noção disso, né? Então a gente precisa ter esse conhecimento, essa informação, para entender como isso funciona. Então nós desencarnamos, retornamos à parte espiritual, e conforme o nosso conhecimento, nossa forma evolutiva, é que nós vamos vivenciar lá. E isso é muito a vida espiritual é muito da mental, né? Como é que está a minha cabeça, a minha mente, se ela estiver bem, se ela estiver bem trabalhada, bem organizada, eu vou conseguir ter uma vida na espiritualidade, uma existência muito mais tranquila. Agora, se eu não consigo, se eu fico atormentado aqui, se eu estou sempre
Por isso o tema no sábado vai ser os nossos inimigos da espiritualidade. Tem muita gente que desencarna e continua com raiva, com ódio. Boa noite, dona Jaci, tudo bem? Continua, sabe, com aquela maldade interna e fica sofrendo. Por quê? Porque a espiritualidade, tudo, né? Como não tem um corpo físico, todas as dores, todos os sofrimentos se tornam mais intensos. E em virtude disso ele não consegue se aproximar vamos colocar assim, dos espíritos mais iluminados. Então eu preciso entender, né, que cada vez que eu oro pelo meu ente querido, cada vez que eu penso nele de uma forma positiva, com lembranças positivas, eu estou mandando para ele forças, eu estou energizando ele para que ele supere as adversidades, as dificuldades dele e assim possa seguir em frente. Eu vou pegar para quem já assistiu, leu o livro ou já assistiu o livro Nosso Lar, tem um trecho que a mãe do André Luiz, ela relata, né, o trabalho que ela teve com o André Luiz no umbral, para que ele pudesse ser resgatado no umbral e levado para a colônia Nosso Lar. E lá chegando, ele encontra uma paciente, né, uma ex-paciente que tinha até um certo asco, mas que ela orava por ele todo dia. E aquela oração daquela mulher, boa noite, Neide, daquele espírito amigo, é que ajudou muito nesse processo do umbral para as colônias. Então, quando eu passo, eu oro, quando eu me lembro desses entes queridos com carinho, com amor, e não com tristeza, e não vendo o desencarne dele como uma punição, mas sim como o término de uma existência para o início de outra, eu mando para ele energias muito positivas. Então, por isso que para a gente, né, o dia de finados é um dia comum. Por quê? Porque todos os dias são dias da gente orar, da gente pedir pelos entes queridos, da gente enviar pensamentos de amor, de alegria, de felicidade, de fraternidade. Mas a gente entende também a dor do coração. Porque você é espírita, você não sente a dor daquele teu parente que desencarnou? Claro que sentimos. Claro que sentimos. A todo rompimento, todo afastamento provoca dor, né? Todo sofrimento, todo desencarne, ele vai provocar na gente um sentimento de tristeza, um sentimento de dificuldade, mas através da prece, através da prática do Evangelho, através, como disse na mensagem, quando você começa a anunciar para as pessoas os benefícios que o pensamento religioso, que o pensamento amoroso te traz, o pensamento cristão, o pensamento evangélico, católico, espírita, bandista, do candomblé, do judaísmo, do islamismo, seja lá do qual for, mas todo aquele pensamento de amor, de alegria, de compreensão sobre as dores dos outros, vai fazer com que você supere esses problemas, essas dificuldades, essas amarguras. Então eu preciso entender, eu preciso compreender o que está acontecendo comigo. E não é acreditar pelo fato da gente ter esse contato mais próximo com a espiritualidade, que a gente não sinta, né, problemas, a gente não sinta dificuldades como os outros têm, né? A gente sofre, a gente chora, a gente muitas vezes até se revolta durante um pouquinho. Claro que acontece. A gente vive também essas dores. Mas aí é a hora que você se recolhe, é a hora que você eleva os seus pensamentos, é a hora que você pensa no seu mentor, no seu guardião, pede para ele se aproximar e trazer um abraço, um carinho, para que você consiga superar esse momento difícil, esse momento complicado. Então hoje, quando o Sr. Luiz lá do Gente falou para mim que era legal fazer no Evangelho falando sobre o dia de finados, né? Porque tem tanta gente aí que está sofrendo por causa da pandemia. Eu queria falar para vocês, né, que dentro da visão espiritual, independente da crença, tudo, depois que você se desencarna, esses seres estão todos sendo recebidos com o apoio de toda a espiritualidade que está vindo proteger, ajudar e auxiliar. Desde que começou esse processo pandêmico, a espiritualidade
está trabalhando incessantemente. Já se trabalhava muito, mas agora muito mais, tanto para com os encarnados quanto para os desencarnados. Então os nossos trabalhos de prece, de oração, tanto nós como espíritas, como católicos, outros segmentos religiosos, que nos unimos em pensamentos positivos, em pensamentos de amor, em pensamentos de carinho, para esses que foram retornaram para a paz espiritual e para aqueles que ficaram, nós estamos sempre orando por vocês, trabalhando espiritualmente por vocês. Então vocês não estão abandonados, Deus não nos abandona nunca, né? E a gente precisa entender justamente o que é essa imagem do finados, essa imagem que vem nesse mês. Mas acima de tudo é entender que cada um tem uma forma de lidar com as suas dores, com os seus sofrimentos, e a gente precisa aprender a respeitar, a agir de uma forma sempre com muita dignidade, com muito respeito, com muito amor no coração, com uma forma muito mais acolhedora, sabe? Eu não quero passar aqui uma receita de bolo ou falar para vocês ajam assim ou ajam assado. Não, muito pelo contrário. Mas que vocês vivam plenamente o que estão sentindo. Vivam plenamente como está o coração de vocês. Vivam plenamente os sentimentos que estão, né, nesse momento no seu coração, na sua vida. Para que isso aconteça, né, para que você viva isso e saia disso forte, fortalecido, compreendendo o que está acontecendo. Como é que eu faço? Meu filho, meu irmão desencarnou há pouco tempo, como é que eu faço? Quando você for fazer o evangelho, toda semana, você pode elevar seu pensamento a ele e fazer uma prece, e mandar vibrações de amor, de carinho, falando: meu irmão, meu irmão, minha mãe, meu filho, que você que está aí na espiritualidade, receba do meu coração, do fundo do meu coração, os meus melhores sentimentos de força, de carinho, de alegria por saber que Deus te acolheu, que você está nos braços do Senhor, que está na espiritualidade acolhido através dos nossos irmãos de luz. Estou aqui longe de você, mas vibrando pelo teu sucesso, vibrando pelo teu retorno, sabendo que a jornada nunca acaba, nunca termina. Será sempre um ir e vir, até estarmos sempre próximos a Deus. E quando chegarmos próximos a Deus, continuaremos indo e vindo, porque teremos os nossos irmãos encarnados a auxiliar e ajudar. Aos nossos irmãos encarnados também, precisando da nossa ajuda e do nosso apoio. E eu vibro por ti, o meu coração, a minha alegria e o meu amor. Faça uma prece, faça alguma coisa, envie esse sentimento de alegria. Por que alegria se ele morreu, desencarnou? Por que alegria que eu vou sentir? Porque alegria por ele ter terminado a sua jornada, como você e eu vamos terminar um dia. E retornaremos à espiritualidade, retornaremos de onde viemos. Perder esse medo da morte, perder esse medo desse fato. Existe a dor, existe sofrimento, sim, mas encarar isso sempre como Jesus fez, com muita fé, com muito amor, com muito carinho, com entendimento do momento, com entendimento da situação que estamos vivendo. Você que teve seu parente vítima dessa pandemia, ou de outras doenças, ou de outras situações, não tenham raiva, ódio, rancor, né? Não maldiz o nome de Deus, nem nada disso. Mas se recolhe em pensamento e oração, e você vai sentir a vibração de Deus te acolhendo, te guiando, te inspirando. E vai entender que essa vibração vai chegar a esse ente querido e vai ajudar ele muito nesse momento. Então, para nós, todos os dias são dias de lembrar, de orar, de pedir, de vibrar por aqueles que se foram. Não é uma vez por ano lá limpar túmulo, pintar o túmulo, mas é guardar a lembrança, a saudade no coração e viver de uma maneira positiva. Lembrando os bons momentos, os momentos de alegria, os momentos de superação, e sabendo que ele retornou porque ele terminou o seu período aqui, e compreender a sua missão aqui na Terra.
Finados é um pouco disso tudo. Mas acima de tudo é um sentimento, uma ligação amorosa com aqueles que se foram. O amor, ele não se rompe, não existe distâncias para o amor. O amor sempre estará presente e vivo dentro de nós, encarnado, desencarnados, próximos ou longe, estaremos próximos. É o amor que rompe todas as trevas, é o amor que tira os espíritos da dor e do sofrimento, quer ajudar o seu ente querido, quer ajudar aqueles que se foram. Ame incessantemente, ame com muito carinho, ame com muita alegria, ame, sabe, porque o teu amor, as tuas vibrações de carinho, as tuas vibrações, sabe, que vão chegar até ele e vão fazer com que ele caminhe, com que ele ande, com que ele se torne cada vez mais próximo a Deus e retorne, depois de algum tempo, a uma outra jornada, a uma outra missão de vida e de existência. Tá? Boa noite, Alessandro, tudo bem? Então, finados, é isso. É uma expressão de amor. Não é só ir lá, acender uma vela. Quer ir lá, acende a vela, ora por ele, legal, não tem problema nenhum. Mas que não seja só uma vez por ano. Ore sempre que puder. Lembre sempre que puder. Mas sempre com amor. Não com tristeza, nem com raiva, nem com ira, nem com remorso. Mas com amor. É essa que vai fazer toda a diferença. E como hoje é um evangelho, né, não uma palestra, nem uma live, eu vou encerrando por aqui, né, esse texto, essa mensagem, que vocês possam compartilhar essa mensagem com os seus amigos, com as pessoas que passaram por esse momento, que elas recebam essa mensagem como uma mensagem de acalento, de acolhimento, de amor e de carinho, sabe? Compartilha, leva para essas pessoas, leva para quem precisa. E agora nós vamos fazer a nossa vibração, a nossa fluidificação das águas e o nosso encerramento, tá bom? Então, Deus no nosso coração, Deus na nossa compreensão, nesse momento nós vibramos com todo o amor e todo o carinho por todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, por todos os nossos irmãos que retornaram à pátria espiritual para receber de novo o seu caminho, novas jornadas, novas missões, para que eles possam sentir que nós aqui estamos orando e vibrando por eles, que eles possam receber o nosso amor e o nosso carinho com todo o nosso coração, que eles recebam esse amor. E aqueles que ficaram, que recebam também a inspiração divina, a compreensão desse momento de dor e dificuldade, e que sejam amparados por toda a espiritualidade. Que assim seja. Pedimos também aos nossos amigos espirituais que façam a limpeza fluida da nossa casa, tirando todas as formas, pensamentos, todos os miasmas, recolhendo os nossos irmãos que precisam ser recolhidos, orientados e guiados. E pedimos também que fluidifiquem, energizem essa água que está na vasilha sobre a mesa, com fluidos de amor, de alegria, de felicidade, de caridade, de refazimento, de fortalecimento físico, espiritual e imunológico. E que a gente possa, todas as semanas, estarmos juntos, fazendo o Evangelho e estando perto do Senhor. Que assim seja. Deixa eu ver aqui, eu acho que o Alessandro mandou uma mensagem. A Neide. Sonhei com meu finado, já falecido, há 8 anos. Me levava por dentro dos rios, trabalhando para o tráfico. Me furava todas as costas, me torturou inteira e colocou seu apelido também tatuado em mim. Queria cortar a ponta do meu nariz. Aí acordei apavorada. Era escuro, no rio chovia. Neide, interpretar o sonho, ele é um pouquinho complicado assim, né? Assim, tão rápido. Mas normalmente o sonho não é literalmente aquilo que a gente sonhou. Às vezes é um certo medo, é uma certa agonia
é uma certa saudade que a gente traduz em forma de imagem, né? Então o medo do outro estar sofrendo, do outro estar passando por momentos difíceis, muitas vezes traz para a gente algumas imagens assim. Mas a melhor coisa que você faz quando você tiver um sonho assim, que te traga algum sentimento de um temor, algum sentimento desagradável nele, para um pouquinho, inspira, pensa no seu mentor, no seu anjo da guarda e pede para ele o que esse sonho quis me dizer. E ele vai te trazer uma inspiração. E quando ele traz essa inspiração, não fica tentando agir assim de uma maneira muito racional. Veio a intuição, sentiu aquilo, é o seu mentor falando com você, mas mantenha a calma, mantenha a tranquilidade. Sempre que a gente ora para um nosso irmão desencarnado, nós vamos até ele, né? A nossa energia vai até ele. Então muitas vezes a gente já pode encontrar ele em situações de dificuldade, em situações difíceis, mas a nossa prece consegue tirar ele do mais profundo sofrimento e dor que possa estar passando na espiritualidade. É o nosso amor, o nosso carinho por ele que vai trazer ele de volta para a luz e fazer dele um ser melhor. Tá bom, Neide? Alessandro, boa noite. Alessandro, boa noite a todos. E é isso que eu queria passar para vocês, né? Mas a gente pode depois, Neide, em outro evangelho e tudo, a gente pode conversar melhor, tá bom? Mas procura manter os pensamentos elevados, orar, pensar em coisas boas. Isso vai ajudar bastante, muito, muito, o seu ente querido, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima, que Deus vos abençoe sempre e que nos encontraremos novamente na segunda-feira, na live, e no sábado, se você morar aqui perto da estação de Itaquá, às 17h30, o centro abre as portas, às 18 horas vou fazer uma palestra aqui no Gente, tá bom? E a gente pode se ver lá. Fiquem com Deus e até a próxima.